Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E vai Corinthians! Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Antes de mais nada, segue a gente já aí no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas sociais. Para ajudar até a gente na nossa divulgação, já curte esse vídeo, já deixa seu comentário e vamos lá, vamos falar do jogo que é o que importa. Bom, pós-jogo contra o Fortaleza aí, eu já tinha falado que o Corinthians precisava amassar o Atlético Goianiense, até porque é aquilo, né? Pós-jogo aí contra o Flamengo, quando a gente ganhou, muito se falou sobre ter sido uma questão de sorte, uma questão de acaso, e o Corinthians precisava ganhar bem esse jogo, precisava convencer nesse jogo, justamente para mostrar que não é uma questão de acaso. O Corinthians vem jogando bem, o corintiano sabe que o time vem evoluindo, o corintiano sabe que o time vem numa crescente, o corintiano sabe do trabalho que vem sendo feito, e sabe também que precisa começar a aproveitar as chances, né? Que o que faltava era começar a aproveitar as chances. Aí teve o jogo contra o Botafogo, que a gente também sabia que seria um jogo difícil. O Corinthians até faz um jogo regular, né? Mas acaba perdendo o jogo lá no Rio de Janeiro, que era uma derrota, como nós falamos, era uma derrota relativamente esperada, né? Estava dentro ali do cálculo que a gente vem fazendo para sair dessa situação incômoda. E muito se falou que o Corinthians estava voltando para a realidade. E então eu falei que o Corinthians tinha que ganhar esse jogo e tinha que ganhar de forma convincente. Fez um excelente jogo contra o Fortaleza no meio da semana e foi com moral lá em cima para esse jogo. E muito se criou expectativa em cima da estreia do Depay, né? Da estreia do Memphis. Muito se falou aí sobre a estreia dele, muito se falou sobre ele jogar meio tempo, sobre se ele começaria jogando, sobre ele ter sido poupado no jogo contra o Fortaleza. Se mostrou bastante treino, bastante imagens aí da preparação para esse jogo. Então se criou uma expectativa muito grande em cima da estreia do nosso holandês Memphis Depay. Bom, o Corinthians vence e convence, né? Um placar sólido, um jogo onde o Atlético Goianiense não conseguiu criar muitas chances, não conseguiu propor muitas vezes o jogo. Um jogo onde o Corinthians esteve ligado durante os 90 minutos, um jogo que o Corinthians manteve o controle, e isso é o principal, né? O Corinthians ele tem que voltar aí ao que o Corinthians é. O Corinthians tem que voltar à grandeza que o Corinthians nunca deveria ter perdido. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar, né? O Corinthians esse ano ele tropeçou muitas vezes para times menores. O Corinthians tropeçou para times que não poderiam ter tropeçado, como foi até contra o próprio Atlético Goianiense no primeiro turno, um empate em 2-2. E o Corinthians ele não pode mais perder ponto contra esses times. Não dá, não cabe mais. E o Corinthians mostrou hoje que tempos melhores virão. Tempos melhores estão chegando para o time do Corinthians. Bom, vamos lá. Sobre o jogo. Foi um primeiro tempo muito brigado, né? Embora um claro domínio ali do time do Corinthians, a gente viu um Atlético que soube se defender, que soube se fechar. E eu preciso comentar aqui sobre o primeiro tempo de Yuri Alberto e Romero. Eu achei os dois muito abaixo, pouco participativos do jogo, o que prejudicou também essa questão da criação de jogadas. Primeiro tempo onde o Corinthians ele quase não chuta ao gol, né? Se a gente pegar aqui a questão de estatística no primeiro tempo, o Corinthians teve apenas uma grande chance criada, que foi o gol, né? Que foi a chance de gol. Então um primeiro tempo muito abaixo ali do que se esperava do Corinthians diante do Atlético Goianiense. Mas aí no último lance, no apagar das luzes do primeiro tempo, escanteio para o Corinthians e o Garro simplesmente coloca a bola na cabeça de Ângelo Romero para fazer 1-0 para o Corinthians.
Em noite de estreia aí do Memphis Depay, foi outro estrangeiro que brilhou. A gente vê aí mais uma vez a estrela do nosso menino Romero, nosso menino desespero, nosso menino correria, mais uma vez brilhando com a camisa do Corinthians, mais uma vez brilhando a estrela de Ángel Romero, abrindo aí o placar no último lance do primeiro tempo e dando uma certa tranquilidade para o Corinthians trabalhar no segundo. Já no segundo tempo, o Corinthians volta mais ligado, volta criando mais oportunidades, volta atacando mais, volta muito melhor no jogo do que foi já no primeiro tempo. O primeiro tempo não foi ruim, mas fez um segundo tempo muito melhor. E aí numa jogada onde eu, você, provavelmente os 30 milhões de torcedores do Corinthians já estavam prontos para xingar Yuri Alberto e Romero, porque o Yuri ele chega ali em condições de finalizar, toca pro Romero, o Romero dribla o goleiro, chuta, o zagueiro corta, e aí entra o espírito do Corinthians. Entra o espírito que a gente pede para que esse time tenha. Entra o espírito que a gente espera que todos os jogadores que vestirem essa camisa do Corinthians aqui, ó, tenham durante a sua trajetória aqui dentro do clube. Que é o espírito de garra, é o espírito de luta, é o espírito de nunca desistir de uma jogada. Foi o que o Yuri fez. O Yuri vai até a linha de fundo, recupera a bola, consegue de novo dar o passe pro Romero, o Romero finaliza, a bola pega no travessão, pega nas costas do goleiro e acaba entrando. 2-0 pro Corinthians, 2 gols de Ángel Romero. Apesar que o gol foi computado aí pro goleiro do Atlético Goianiense, pouco importa, né? A gente sabe que quem finalizou, quem bateu pro gol foi o Romero. Pra nós o gol é dele. Então assim, vitória já praticamente sacramentada. Temos então a tão esperada estreia de Memphis Depay. E eu quero comentar um pouco sobre a estreia dele, eu quero comentar um pouco sobre o que eu percebi nesses primeiros minutos aí de Memphis com a camisa do Corinthians. Ele entrou aí por volta do minuto 67, jogou aí em torno de 23, 25 minutos, vamos arredondar aí para no máximo aí uns 30 minutos contando o acréscimo. O que eu pude sentir assim dessa estreia do Memphis com a camisa do Corinthians? Bom, primeiro eu senti que tá todo mundo meio tenso. Estava pelo menos todo mundo meio tenso com essa estreia dele. Muito se espera do Depay. Muito se espera do Memphis que ele chegue para resolver esse problema no ataque do Corinthians. E isso acaba, lógico, dando para todo mundo, todo o ambiente, todo mundo que está ao redor, uma certa, não só uma certa expectativa, mas uma certa tensão para que ele seja essa solução, né? Só que isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu acho que toda a expectativa criada, toda a tensão que se gera em cima disso, muitas vezes também, por mais que seja um jogador experiente, por mais que seja um jogador badalado, por mais que seja um jogador aí de nome, eu acho que tudo isso, né, mexe também com a parte psicológica e com o desempenho de cada um. A gente viu ali nos primeiros momentos de Memphis em campo um Corinthians que a todo momento tentava, parecia que buscar ele pro jogo. Parecia que todo mundo queria dar a bola nele, parecia que todo mundo queria ver ele participando do jogo. Isso também é ruim. Ele está sendo um jogador que, nesse primeiro momento, ele vai puxar a marcação vai ser mais pesada em cima dele. E a gente precisa entender que não é o Corinthians que vai jogar pro Memphis, é o Memphis que vai jogar pro Corinthians. Esse eu acho que é o ponto-chave da vinda de Memphis Depay, né? Não é o Corinthians que está a serviço do Memphis, é o Memphis que está a serviço do Corinthians. Isso é crucial que todos ali ao redor entendam. E depois de alguns minutos o Memphis começou a entender isso. A gente viu um Memphis bem centralizado no começo, quando ele entrou, muitas vezes tentando se posicionar para receber a bola, o que é bom, essa movimentação, esse posicionamento, tentar chamar o jogo, é sempre muito bom. Eu acho muito positivo os jogadores que fazem isso. Mas às vezes isso pode, talvez seja mais vantagem, às vezes, não só ele se posicionar, mas recuar um pouco. O Corinthians já estava ganhando de 2-0,
Talvez ali o principal não era ele fazer o gol, era reter às vezes uma bola, às vezes até mesmo recuperar o que aconteceu depois na partida. Ele chega a voltar lá na área para recuperar uma bola num ataque do Atlético Goianiense. E é isso, é esse o ponto-chave. É lógico que é uma contratação bombástica, é lógico que é uma contratação midiática, é lógico que é uma contratação que eu acredito que tem tudo para dar certo dentro de campo, tá? Aqui eu não estou falando só da parte de marketing, eu não estou falando só da parte extra-campo do Corinthians. Eu estou falando do Corinthians como um todo, mas principalmente dentro de campo eu acho sim que ele vai dar certo, eu acho que ele vai dar muito certo. Mas é preciso que isso fique claro. Ele é jogador do Corinthians, não é o Corinthians que está em função dele. Então ele vai precisar muitas vezes buscar jogada, recuar, atacar, dar o bote. Isso vai acontecer naturalmente. Eu acho sim que há um nervosismo aí dos primeiros minutos. Eu acho que vai ter um nervosismo aí até pelo menos sair talvez aí o primeiro gol. É óbvio que quando isso acontecer as coisas vão ficar mais leves. Mas é preciso nesse momento ter calma e tranquilidade, tá? Foram os primeiros 30 minutos e tenho certeza que muitas coisas boas ainda vão acontecer entre Memphis Depay e Sport Clube Corinthians Paulista. O Memphis ele quase fez um gol, inclusive, né? Ele recebe um lançamento ali e acaba finalizando de bate-pronto com a perna esquerda, e o goleiro do Atlético Goianiense acaba defendendo a bola. Uma boa jogada, uma boa finalização, apesar de ter batido de primeira, meio, né, sempre que a gente pega uma bola de primeira ali, a gente pega meio desequilibrado, né, meio sem jeito, mas bateu bem, o goleiro chegou a defender com contrapé. Mas eu particularmente eu gostei da estreia, apesar de ter achado tanto o Memphis quanto o restante do elenco um pouco ansiosos, um pouco nervosos aí com a entrada do holandês. E aí eu preciso muito falar sobre sobre outros dois jogadores do Corinthians, sobre na verdade uma dupla que já estava no Corinthians, né? Muito a gente fala hoje sobre a dupla Yuri e Romero, né, que apesar de tudo aí foram muito importantes na vitória, mas tem uma outra dupla que merece ser destacada: Rodrigo Garro e Igor Coronado. Cara, essa dupla jogando junto é muita sacanagem. É muita sacanagem. O Garro a todo momento propondo o jogo, buscando o jogo, abrindo para receber, dando passe, distribuindo entre o Igor no segundo tempo. E o Igor também tem uma capacidade, uma leitura de jogo muito grande. Prova disso é o gol que o Garro faz. Cara, o Igor, ele coloca a bola pro Garro na medida. Eu acho que foi inclusive o primeiro gol do Garro de dentro da área sem ter sido de pênalti. Uma infiltração do Garro absurda, numa bola enfiada do Coronado absurda, para fazer o terceiro do Corinthians e sacramentar essa vitória. Uma vitória tranquila, uma vitória contundente, uma vitória que dá ânimo pro Corinthians. Uma coisa que é verdade, a gente precisa falar, né? Eu particularmente eu tinha muita expectativa de que nós pudéssemos sair aí da zona do rebaixamento já nessa rodada com essa vitória. Eu esperava muito uma vitória do Juventude sobre o Vitória, só que isso não aconteceu. O Vitória acabou vencendo o Juventude lá na Bahia por 1-0, o que frustrou um pouco os planos do torcedor corintiano de dormir, de fechar a rodada até com essa possibilidade de ficar fora da zona. A gente já sabe que isso não vai acontecer, mas já é um respiro, a gente se mantém. Nesse momento a gente está empatado aí com 28 pontos, né? Nós estamos empatados com Criciúma, Fluminense e Vitória. Então assim, vamos com calma, vamos passo de cada vez. Eu já falei aqui que eu acho que o Corinthians chega até o final de outubro numa situação muito mais confortável do que vem no campeonato todo, né? Então é um passo de cada vez, vamos ter tranquilidade, vamos ter cabeça fria, cabeça no lugar, para fazer acontecer essa arrancada que a gente tanto precisa nessa reta final.
Próximo jogo do Corinthians. Corinthians e Fortaleza. Às 9h30 da noite, na próxima terça-feira, partida válida pela Sul-Americana. Jogo de volta, jogo esse que o Corinthians ganhou de 2-0 a primeira partida lá no Ceará. Jogo esse que acontece na Neoquímica Arena, então Corinthians decidindo aí em seus domínios. Cara, tem tudo para ser uma grande festa da torcida, né? A gente viu aí hoje uma boa vitória do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Amanhã tem a final do feminino contra o São Paulo, que o Corinthians também tem uma boa vantagem para decidir na Arena. E na terça-feira a possibilidade, aí, a expectativa, melhor dizendo, é de que coroe aí esses 4 dias aí de Corinthians com uma festa grandiosa da torcida. Vale dizer que o Corinthians vendeu todos os ingressos para esses 3 jogos. Vendeu todos os ingressos para o jogo contra o Atlético Goianiense, todos os ingressos para o jogo da final do feminino e todos os ingressos para o jogo de terça-feira contra o Fortaleza. Está absolutamente tudo esgotado. Isso mostra a força da fiel torcida. Isso mostra o que a torcida do Corinthians faz. São 4 dias de Corinthians. Isso gira em torno aí de aproximadamente de 140 a 150 mil pessoas passando pela Neoquímica Arena em 4 dias. São números absurdos, são números avassaladores e mostra o tamanho da paixão do torcedor corintiano. Bom, fiel, chegamos ao final de mais um Spot Mão. Com uma certa cautela, uma certa expectativa de sair o quanto antes dessa situação, sair o quanto antes dessa zona de rebaixamento, dessa situação tão incômoda, e poder respirar um pouco mais aliviado para poder focar aí nessas 2 chances de título que o Corinthians tem na temporada, que são respectivamente aí a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Abraço, fiel, é nóis e vai, Corinthians!